Tá, acho que foi. Bom, então vamos começar. Nessa primeira aula, a gente vai falar sobre, ou vai dar uma introdução sobre probabilidade, e aqui a gente começa com a parte de probabilidade, que é para, eu acho que dá um embasamento, para mim faz mais sentido, na hora de falar sobre outros conteúdos da parte de estatística. Porque, tipicamente, às vezes, eu já dei esse curso começando com a parte de estatística básica, e já dei esse curso começando com probabilidade, tá? Eu, em geral, prefiro começar com probabilidade, porque eu acho que ele dá um embasamento para entender melhor a parte de estatística básica, tá? Bom, começar com probabilidade tem um pequeno problema, que a probabilidade é uma parte que os alunos, em geral, têm mais dificuldade. Mas, assim, e aí, sei lá, começar com uma coisa que já é mais difícil, mas pelo menos é algo que você, para mim, faz mais sentido ser apresentado primeiro, porque serve como base para entender o resto. E, tipicamente, o curso está estruturado em uma primeira parte sobre probabilidade, que ela vai servir, basicamente, para dar um embasamento para a gente entender a parte de estatística, que é o que é mais aplicado para vocês, tá? Se vocês forem fazer pesquisa em genética ou em comparar populações, enfim, em várias áreas da biologia, vocês acabam, muitas vezes, tendo que trabalhar com dado experimental, e aí precisa fazer testes de hipótese ou intervalos de confiança. Tá? É o que eu costumo ver mais em termos de estatística básica sendo usado aí por outras áreas, né? Inclusive na de vocês, né? De biologia. Então, para a gente entender esses conceitos, né, propriamente da estatística, a gente precisa de uma base boa de probabilidade. Tá? E aqui a ideia é dar uma introdução, tá? Não é que seja uma coisa muito formal, muito cheia de matematiquês, mas a gente vai precisar de um pouquinho para pelo menos entender os conceitos e ficar claro lá na frente, quando a gente for falar dos assuntos mais voltados para a parte de estatística, e que são a segunda metade do curso, tá? Então, o objetivo aqui é construir um alicerce legal, para a gente poder entender o que vai vir lá na frente. Então, nessas primeiras aulas, a gente vai falar um pouco sobre a parte introdutória à probabilidade. A gente vai falar sobre definições básicas, operações com conjuntos, porque a probabilidade ela atua sobre conjuntos, e a gente vai ver como é que isso é possível, né? Então, a gente vai precisar entender e relembrar algumas coisinhas que vocês já aprenderam lá no ensino médio sobre conjuntos. A gente vai falar um pouco sobre a definição clássica de probabilidade, né? Como é que eu defino uma probabilidade, e um pouco sobre técnicas de contagem, tá? Porque elas são usadas para calcular algumas probabilidades. Bom, então vamos lá. A gente começa, então, falando um pouco sobre por que probabilidade, né? Então, duas formas de você modelar fenômenos. Você pode modelar um fenômeno de forma determinística ou de forma probabilística. E aí vai depender do fenômeno, né? Por exemplo, um modelo determinístico, ele tem uma fórmula, tá, matemática, que dados os inputs, você sabe qual é o output sem nenhuma incerteza. Por exemplo, se você tem um corpo em queda livre no vácuo, né? Aí a gente consegue mostrar, né, lá da física, que a velocidade final, digamos em, sei lá, centímetros por segundo, é dada por essa expressão aqui. Velocidade igual a raiz de 2, que multiplica g, onde g é a aceleração da gravidade, que multiplica a altura. Então, a velocidade é maior, quanto maior for a altura que você largar o objeto, e quanto maior for a aceleração da gravidade, tá? Aqui na Terra, a aceleração da gravidade é constante a mesma distância, na superfície da Terra, né? Então esse g aqui seria constante. Então vai depender da altura, né? A velocidade ela cresce com a raiz quadrada da altura.
Mas o ponto aqui não é nem a fórmula em si, mas é o caráter determinístico, né, dessa velocidade. E a física mostra que se a gente largar um objeto livre no vácuo, né, a velocidade que ele atinge o chão sempre vai ser essa aqui. Né? Então, isso é determinístico, porque aqui não está sendo levado em conta, por exemplo, erro de medição, né? E não está sendo levado em conta também resistência do ar, né? Porque o corpo está em queda livre no vácuo. Aí, bom, isso quer dizer o quê? Quer dizer que os modelos determinísticos, em geral, eles estão por trás de fenômenos físicos em ambiente controlado, tá? Quando a gente começa a fazer os experimentos e a coletar dados, a gente começa a ver aleatoriedade acontecendo, a gente começa a ver influência de erros que a gente não consegue medir. Então, se você for fazer um experimento sobre isso aqui, né, vendo para verificar o quão bem a fórmula se adequa ao experimento, você não vai conseguir reproduzir o vácuo, né, e você também não vai conseguir medir a velocidade com total certeza. Então, sempre tem uma fontezinha de incerteza aí para ser considerado. E essa fonte de incerteza, quando é considerada, a gente tem o que a gente chama de modelo probabilístico, em que a gente sabe os possíveis resultados do experimento, mas a gente não sabe precisar qual vai ser o resultado antes de fazer o experimento. Né? Então, por exemplo, nesse exemplo mesmo de queda livre, né, antes de você fazer a medição, você pode até saber, a minha velocidade vai ser aproximadamente essa, mas na hora de medir tem o erro de medição do instrumento, né, tem a resistência do ar que não está sendo levada em conta. Então, você sabe quais são os resultados possíveis, mas você não sabe precisar qual vai ser o resultado antes de você coletar, antes de você observar o experimento. Um exemplo, talvez mais imediato, seria lançar uma moeda ou um dado. Vamos pensar na moeda, por exemplo. Então, o lançamento de uma moeda, como a gente não sabe se vai ser caro ou se vai ser coroa, faz sentido a gente modelar probabilisticamente, né? E aí, se a gente for devagar um pouquinho mais do ponto de vista, sei lá, filosófico da coisa, o físico, né? Você pode pensar, bom, se eu sempre jogar a moeda, né, na mesma posição no espaço, né, se tiver a mesma condição do vento, eu jogar com a mesma intensidade, no mesmo sentido sempre, com a mesma posição inicial da moeda, a moeda sempre vai cair com o mesmo lado para cima, né? Porque se você conseguir controlar todos os efeitos que estão atuando ali no ambiente, o seu resultado vai ser sempre o mesmo, né? Então, você pode pensar como só faz sentido, a gente acaba tratando como probabilístico porque a gente não consegue controlar todos os fatores influenciando aquele experimento, tá? Então, a gente reconhece que é impossível controlar exatamente todas as condições do ambiente para lançar a moeda, e a gente acaba observando, então, um comportamento probabilístico, né, que a moeda pode sair cara ou coroa, onde a gente não sabe se vai dar cara ou se vai dar coroa. Bom, então vamos falar um pouquinho, a gente já falou sem definir de forma muito precisa, algumas noções que vão ser importantes, tá, para falar de probabilidade. Pessoal, eu não falei com vocês, mas fiquem à vontade para interromper, tá? Como aqui eu só tenho uma tela e fica dividida assim, eu não consigo ver o chat, tá? Então, para mim, é mais fácil se vocês simplesmente me interromperem, tá? E não tem problema, pode interromper no meio da explicação, eu não me importo, tá? Então, se tiver qualquer dúvida, pode me parar e falar, ligar o microfone e falar. Se não quiser falar, pode mandar pelo chat, mas eu só peço para alguém que esteja acompanhando e vendo o chat poder me avisar, entendeu? Tipo, tem uma dúvida no chat, professor, que aí eu volto, tá? Como eu não visualizo o chat, eu não consigo saber se tem dúvida ou não. Mas pode ficar à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Bom, vamos seguir com as noções básicas. Então, a primeira delas é o conceito de experimento. Então, um experimento é um processo, tá? Onde os resultados podem ser identificados, digamos, ao longo do tempo. Então, o experimento é o processo em si. Se eu estiver jogando moedas, o meu experimento consiste em lançar moedas. Esse é o experimento. Espaço amostral. O espaço amostral é o quê? É a coleção de todos os possíveis resultados de um experimento, né? E, usualmente, a gente vai denotar o espaço amostral por essa letra ômega. Tá? E os eventos do espaço amostral os elementos do espaço amostral são denotados por ômegazinho. Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou pegar aqui
um experimento que consiste em lançar uma moeda. Então, aqui, um experimento. Melhor fazer dado. O experimento consiste em lançar o dado. E a gente vai olhar a face de cima, tá? Bom, o que é o meu espaço amostral? O que é o espaço amostral? O espaço amostral está definido aqui como sendo a coleção de todos os possíveis resultados. E a gente está dizendo que a gente vai denotar por essa letra ômega maiúsculo. Então, quem seria o meu ômega maiúsculo? Vamos listar todos os resultados possíveis do dado. Seria um conjunto que tem como elementos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, né? Tá? Então, esse é o ômega, é o conjunto de todos os resultados possíveis. Outra forma de denotar seria assim, com essa reticências, tá? O que é a reticências? A reticências é prossiga, né, com a mesma lógica até chegar nesse final. Então, quer dizer, vai ter o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ao invés de escrever, eu posso botar reticências, tá? Então, o ômega é o espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Como estou lançando o dado, só pode sair 1 até 6, tá? E aí, eu vou denotar os elementos do espaço amostral por Wzinho, tá? Por exemplo, se eu disser assim, Wzinho igual a 1, isso quer dizer que o resultado observado foi 1 no dado, tá? Então, eu vou colocar assim, W pertence a ômega, tá? Então, esse ômegazinho pequeno, ele se refere ao resultado. Ele pode ser 1, pode ser 2, o 3 ou 6, tá? E todos os resultados pertencem ao ômega, tá? Então, eu até não coloquei ali, mas eu vou colocar como uma outra definição, é a definição de resultado, que é uma definição importante. O que é o resultado de um experimento, né? O resultado de um experimento, ele é definido como um elemento do espaço amostral. Tá? Então, por exemplo, um resultado desse experimento seria o número 1, ou o número 2, ou o número 3, tá? Um ponto importante é que o resultado, ele inclui só um elemento, tá? Então, vou botar aqui, para frisar, ele é um elemento de ômega, né? Por exemplo, a gente não pode dizer, formalmente falando, que número par é um resultado do experimento. Por quê? Porque se eu falar de número par, o número par, ele engloba mais de um elemento, não é? O número par é 2, 4, 6. Esse número par não é resultado do experimento. Porque resultado a gente vai convencionar, chamar conjuntos unitários, que só tem um elemento lá dentro, tá? Então, número par não é um resultado. Tá? O número 2 sozinho é um resultado, o número 4 sozinho é um resultado, mas o conjunto 2, 4, 6 não é resultado, tá? Do experimento. Bom, e aí para completar, tem uma última definição, que é a definição de evento. O que é um evento? Ora, um evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Então, o evento ele é definido como um subconjunto do espaço amostral. Como o espaço amostral é o ômega, então é um subconjunto de ômega. E a gente vai denotar por letras maiúsculas, tipicamente. Então, por exemplo, no caso do número par, vou colocar aqui. Vou escrever assim, A igual número par, que é igual ao conjunto 2, 4 e 6, tá? Então, essa é a notação. Evento é qualquer subconjunto de ômega. O que é subconjunto? É um conjunto qualquer formado por elementos de ômega. Isso é um subconjunto. Por exemplo, um subconjunto do conjunto de espécies de animais é o conjunto, sei lá, é o Scorpion maurus, digamos, que é um tipo de escorpião, que é uma espécie de escorpião. Então, subconjunto é isso.
são partes do conjunto que você está tomando. Aqui, o subconjunto de ômega são conjuntos com elementos de ômega. Então, esse A, ele é um evento, mas ele não é um resultado, tá? Porque ele contém mais de um elemento dentro dele. É só essa diferenciação, tá, pessoal? Então, o resultado a gente pode definir como um evento que só tem um resultado dentro dele. Enquanto que evento é uma noção mais geral. Um evento é qualquer coisa, né, que contenha um ou mais resultados. Tá? Alguma dúvida nessas definições, pessoal? Deixa eu voltar para ver se tem alguma coisa. Professor, só não entendi o que é aquele W ali no espaço amostral. É um Esse W? aqui? É. É só anotação de resultado. Por exemplo, um resultado é W igual a 2, outro é W igual a 1, outro é W igual a 3. Ah, Tá? tá bom, tá bom. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui tem um... Oi, pode falar. Desculpa. No caso, o evento, tipo, pode ser mas também poderia ser, tipo, outras letras? Ah, sim, sim. Pode, eu Tipo posso assim. definir B, por exemplo, como sendo um número maior do que 4. Aí esse seria um Entendi. outro conjunto, seria 5, 6. Então, o evento, ele não tem, tipo, alguma letra específica, que nem o resultado tem, tipo, W, o espaço amostral é aquele símbolozinho. Pode ser qualquer coisa. Tipicamente, aqui não está tão consistente. Eu poderia colocar assim, ó, W1 igual a 2 é um resultado, W2 igual a 1 é outro resultado, W3 é outro resultado. Só para não ficar tipo o mesmo W com mais de um valor. Entendi. Tá? Mas é a mesma lógica. O que eu quero dizer é que quando eu estiver falando de resultado, eu vou tender a escrever assim. Tá? Quando eu estiver falando de evento, a minha tendência é escrever assim, com a letra maiúscula. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. De nada. Bom, então vamos ver aqui no exemplo, né, como que a gente observa esse tipo de notação, né? Só para a gente se fixar. A gente já fez para dado, então vamos fazer para moeda. Então, vamos supor que eu vou lançar uma moeda, e aí, se der cara, eu vou codificar como 0. E se der coroa, eu vou codificar como 1. É só para ficar mais fácil de escrever, para não precisar ficar escrevendo coroa, cara, tá? Ao invés de escrever cara, vou escrever 0, ao invés de coroa, vou escrever 1. Então, primeiro, ômega. Ômega é o conjunto de todos os resultados possíveis. Como eu vou jogar uma moeda, ou da cara ou da coroa. Então, ômega é o conjunto 0, 1, tá? Ou da cara ou da coroa. Bom, e aí vamos definir alguns eventos, né? Então, o primeiro evento, o evento A, seria, digamos, né, o lançamento foi coroa. Então, como é que eu represento o lançamento coroa? Eu vou representar por A igual ao conjunto que só tem um elemento, que no caso o elemento é 1. Tá? Então, A igual a 1 significa o lançamento foi coroa. Bom, eu posso definir também o evento B, que é o lançamento foi cara. Então, B, eu posso dizer B igual a 0. Tá? É o conjunto que só tem o 0. Esses dois aqui também são resultados, tá? O A também é um resultado e o B também é um resultado, porque eles só contêm, cada um só contém um elemento, tá? Então, eles são, nesse caso, resultado e também são eventos. E C? C não é um resultado, C é um evento, mas não é resultado. Então, C significa o lançamento é cara ou coroa. Não é um dos dois, ou é cara ou é coroa. Então, eu escreveria o C como sendo cara ou coroa. Então, por isso, o C tem dois elementos, o 0 e 1. E aí acaba que ele coincide com o ômega, né? Ele acaba sendo igualzinho ao espaço amostral, tá? Esse é um exemplo bem trivial. Vamos ver um próximo, que agora eu faço o lançamento de duas moedas, tá? Então, de novo, eu vou denotar com 0 a cara, e com 1 eu vou denotar a coroa. Então, o meu ômega fica sendo o quê? Deixa eu começar pela última. Isso aqui é uma igualdade entre vários conjuntos, tá? Então, são só várias formas de você denotar a mesma coisa. Eu vou me concentrar nessa daqui, porque ela é mais fácil de entender, tá? Depois eu explico um pouquinho das outras. Então, ó, o ômega, que é o espaço de todos os resultados possíveis,
como eu vou jogar duas moedas, então um resultado vai ser uma sequência de dois lançamentos, tá? Então agora muda um pouquinho. O ômega de antes, ele era igual ao conjunto 0, 1, mas era porque eu lançava a moeda uma vez só. Agora que eu vou lançar duas vezes, eu tenho que olhar para a sequência, tá? Então eu vou olhar para essa sequência aqui. Então, de resultado possível, eu tenho cara e depois cara, cara e depois coroa, coroa e depois cara, ou coroa, coroa, tá? Então, acaba tendo essa característica um pouco diferenciada, né? Em que cada elemento dentro de ômega, que é um resultado diferente, né? Aqui eu tenho ômega 1, aqui eu tenho ômega 2, aqui é o ômega 3, e aqui é o ômega 4. Então, cada um desses é um resultado, tá? Então, deixa eu escrever aqui com mais... Só para poder ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu diria, por exemplo, ômega 1, 0, 0 é um resultado, tá? O que significa isso, né? Esse símbolo estranho, esse parênteses, essa vírgula. Isso aqui é só uma notação de sequência, tá? Quer dizer que o primeiro lançamento veio para cá, esse é o primeiro lançamento. E esse é o segundo lançamento, tá? Então, aqui aconteceu que os dois lançamentos resultaram em cara. Aqui o primeiro lançamento foi cara, o segundo foi coroa, tá? Então, a gente vai denotar dessa forma. Quando a gente tiver uma sequência em que os lançamentos acontecem com uma certa ordenação, né, acontecem em sequência, a gente vai usar essa notação aqui do parênteses, tá? Conjunto, tanto faz a ordem, tá? Mas de parênteses, a ordem importa, tá? Então, bom, esse é o resultado, esse é o conjunto de todos os resultados possíveis para dois lançamentos. Eu também posso escrever com produto cartesiano, tá? Que é isso aqui. É outra forma de escrever. O que isso quer dizer? O produto cartesiano é você pegar todo mundo que tiver no primeiro conjunto e combinar com todo mundo que tiver no segundo conjunto, tá? Então, funciona assim, ó. Se eu tiver 0, 1, cartesiano com 0, 1. Parece aquelas tabelinhas da genética, né? Do Azão, Azinho com Bzão, Bzinho, digamos. Como é que eu defino isso? Eu vou definir assim. Eu vou combinar 0 e 1 com 0 e 1. Então, eu vou obter, quando eu combinar o 0 com 0, vai dar 0, 0. Quando eu combinar o 0 com 1, vai dar 0, 1. Quando eu combinar o 1 com 0, vai dar 1, 0. E quando eu combinar o 1 com 1, vai dar 1, 1. Então, essa é a definição dessa coisa esquisita. Esse vezes aqui não é uma multiplicação, tá? Ele é o que a gente chama de produto cartesiano. Então, eu vou pegar os elementos do primeiro conjunto, vou colocar na coluna, os elementos do segundo vou colocar, tipo, na linha, e os elementos do segundo vou colocar na coluna. Quando eu fizer o cruzamento deles, eu vou obter todos os resultados possíveis, tá? Ver se não ficou igualzinho. Também deu 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, tá? Então, essa é a definição de produto cartesiano, tá? É só para, enfim, para denotar mesmo, né? Se eu tivesse, aí eu vou colocar aqui mais um exemplo. Então, se eu tivesse lançando dados, né? Então, se eu tivesse lançando dois dados. Aí eu escreveria assim, ó, o meu ômega. Olha como é que seria muito mais chato de botar o ômega agora. Seria 1, 1, 2, né? 1, 3, que quer dizer, o primeiro dado deu 1, o segundo deu 1. O primeiro dado deu 1, o segundo deu 2. E assim sucessivamente, até eu listar todo mundo, que vai terminar no 6, 6. É muito mais chato escrever, né? Escrever assim. Mas eu posso usar o produto cartesiano, concorda? Eu posso escrever, eu vou combinar todas as 6 faces com elas mesmas. Tá?
E aí vai dar certinho. Por quê? Porque eu tenho que pensar numa tabelinha como aquela lá em cima, que eu vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fizer o cruzamento, aí eu vou ter todos os resultados possíveis, tá? Inclusive ordenados, ó, tá vendo? Eu vou ter o resultado 1, 2, e eu também vou ter o resultado 2, 1. São resultados diferentes, né? Isso aqui quer dizer que primeiro saiu 2, depois saiu 1. Isso aqui quer dizer que primeiro saiu 1, depois saiu 2, tá? Então, assim eu consigo escrever, listar todo mundo, né? Acho que é mais fácil de entender do que colocar reticências aqui, tá? Então, essa é uma outra forma de escrever. Isso aqui, quando tem o número em cima do conjunto, ele só está te dizendo quantas vezes você está aplicando o produto cartesiano. Ou seja, quantas vezes aparece esse conjunto aqui. Ele aparece 2 vezes. Então, você escrever assim é a mesma coisa que escrever assim. 1 até 6, 2 vezes. Quer dizer que você está fazendo 1 até 6 cartesiano com ele mesmo. Tá? Então, enfim, isso é basicamente só notação matemática mesmo. E aí vamos para alguns eventos de interesse, só para a gente entender como é que funciona como é que a gente transcreve do português para a matemática e para conjuntos. Então, se a gente tiver ó, a J, indica que o J-ésimo lançamento foi coroa. Então, ó, nota que aqui tem essa coisa esquisita, né? AJ, J-ésimo lançamento. Esse J aqui, ele é um número, tá? Só que ele serve para J igual a 1 ou para J igual a 2. Então, se o J for igual a 1, eu vou ter A1, significa o 1º lançamento foi coroa. A gente não fala 1º, né? A gente fala primeiro. Então, o primeiro lançamento foi coroa. Então, A1 representa o primeiro lançamento coroa. O A2 representa o segundo lançamento foi coroa. Se o primeiro for coroa, eu tenho coroa cara ou coroa coroa, né? Enquanto que o evento A2 significa o 2º lançamento ou o segundo lançamento foi coroa. Se o segundo foi coroa, quer dizer que esse evento aqui vai ter cara coroa ou coroa coroa, tá? Então, esses eventos, cada um tem 2 elementos, tá? Eu também posso definir o seguinte evento: pelo menos um lançamento foi coroa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ou o primeiro foi coroa, ou o segundo foi coroa. Se eu for listar, aí é que eu estou chamando de uma outra letra, B. Então, se eu for listar, eu posso listar assim. Vai ser, se eu quero pelo menos um sendo coroa, pode ser cara, coroa, ou coroa, cara, ou coroa, coroa, certo? Porque pelo menos um é coroa. Então, tem que ter pelo menos um, tá? Então, ele vai pegar esses 3 eventos, esses 3 resultados aqui, tá? Eu também posso usar o símbolo de união. Se vocês lembrarem, o que é esse U aqui? Esse U, ele representa união. No português, a gente vai se referir à união, em geral, a união decodifica o ou, tá? Como assim? Se eu quero pelo menos um lançamento ser coroa, quer dizer que isso aqui é o B, né? Então, pelo menos um lançamento ser coroa significa que ou o primeiro lançamento foi coroa, ou seja, ou A1, ou A2, ou o segundo lançamento foi coroa, né? Então, esse U quer dizer ou. Como A1 quer dizer o primeiro lançamento foi coroa e A2 quer dizer o segundo lançamento foi coroa, quando eu escrevo A1 união A2, eu estou escrevendo que o primeiro lançamento foi coroa ou o segundo foi coroa, tá? E o último exemplo aqui de evento que a gente tem listado é todos os lançamentos foram cara. Então, esse é fácil, né? Cara é 0, então é cara, cara, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu não entendi esse negócio de J, tipo... Eu não entendi tipo, o que significa. Ah, tá. J-ésimo significa... É porque esse ésimo, em geral, é para números grandes, tipo trigésimo... Peraí, rapidinho, né? Que tá batendo aqui na porta. Peraí.
Voltei, pessoal, desculpa aí. Estava falando... o negócio do ésimo. É porque esse termo ésimo, isso aqui é só uma coisa que costuma aparecer na matemática, assim, para se referir à ordem, né? Por exemplo, se eu tiver o lançamento de ordem 30, chama trigésimo, né? O de ordem 200 chama duzentésimo. Então, se eu escrever jésimo, é só uma forma de dizer... É a mesma coisa que dizer lançamento de ordem J, onde esse J é um número qualquer. Lançamento de ordem J. Onde esse J é um número, tá? Então, se eu fizer A1, isso aqui é o lançamento de ordem 1, ou seja, é o primeiro lançamento. Tá? Se eu escrever A2, isso aqui vai representar o segundo lançamento. Se eu escrever A3, isso aqui é o terceiro lançamento. Seria o trezésimo, né? Doisésimo, unésimo. Mas é porque para número pequeno, a gente não usa esse ésimo. Mas, enfim, é só uma coisa da matemática mesmo. Tá? Terceiro lançamento. É só uma coisa de notação, porque a gente podia chamar de A, B e C, por exemplo. A, B, C, D. Mas aí, se tivessem, né, mais de dois lançamentos, por exemplo, 10 lançamentos, a gente poderia botar A, B, C, D, até o J, né? O J que é a 10ª letra. Mas ia ficar difícil da gente sempre relembrar, né, qual é a ordem. Então, uma forma de fazer é você indexar aqui embaixo o número do lançamento. E aqui, para ficar geral, a gente colocou um J, que é uma letra qualquer. Mas essa letra vai assumir o valor de um número. Então, pode ser A1, significando o primeiro lançamento, ou A2, significando o segundo lançamento. Tudo bem? Sim, agora eu entendi. Obrigada. Tá, de nada. Bom, então vamos ver mais um exemplo. Esse daqui tem um pouquinho mais de aplicação, né? Então, suponha um casal heterozigoto para o gene fenilcetonúria, ou seja, é um casal azão-azinho, azão-azinho. Um filho desse casal apresenta a doença quando é homozigoto recessivo, ou seja, azinho-azinho. Então, sabendo que o casal pretende ter 2 filhos, 1. Obtenha o espaço amostral referente ao genótipo dos 2 filhos do casal. E 2. Represente na notação de conjuntos o evento B, que significa pelo menos um dos filhos tem a doença. Tá, então vamos lá. Ele quer saber o espaço amostral do genótipo dos 2 filhos do casal. Então, o que vai acontecer? Né? Se eu colocar aqui azão, azinho, aqui azão, azinho. E são 2 filhos. Então, qual é o resultado dos 2 filhos? Né? Os filhos podem ser azão, azão, ou podem ser azão, azinho, ou aqui, vocês convencionam colocar sempre o azão na frente, não é? Ou é o azinho na frente? Eu nunca sei. A gente bota o azão na frente, geralmente. Tá, beleza. Então, seria assim, né? 2 filhos, tá? Isso aqui é para um filho só. Aqui eu tenho um filho. Então, para um filho, esses são os genótipos que podem aparecer, tá? Bom, na biologia, vocês colocam o azão na frente, tá? Eu vou colocar o azinho na frente eu vou permitir essas 2 coisas aqui. Azinho, azão, azão, azinho. Que não é usado na biologia, né? Mas, para que eu quero fazer isso? Porque eu quero diferenciar o primeiro do segundo, tá? Então, vamos supor que primeiro eu lixe a mulher e depois eu lixe o homem, tá? Se eu fizer assim e mantiver a relação, eu já sei que o azinho veio da mãe, entendeu? E aqui, se eu escrever assim, eu já sei que o azinho veio do pai, tá? E aí eu posso manter desse jeito, tá? É só uma forma diferente de denotar, assim, do ponto de vista estatístico. Porque se eu for fazer a pergunta, qual é a probabilidade do azinho ter vindo da mãe?
Aí eu vou precisar conseguir listar desse jeito, tá? Bom, beleza. Então, são 2 filhos, né? Então, para um filho, quais são os resultados possíveis, né? Então, aqui, um filho, os resultados possíveis são... Azão, 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 azinho, azinho, azão e azinho, azinho. Bom, e para 2 filhos? Né? Porque ele está dizendo aqui que o casal pretende ter 2 filhos. Eu não vou nem chamar isso aqui de ômega, para não confundir. Então, para 2 filhos, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter o ômega sendo... Vê se não é isso. Eu posso ter o primeiro filho, azão, azão, e o segundo filho... Desculpa. Posso ter o primeiro filho, azão, azão, e o segundo filho, azão, azão também. Posso ter o primeiro, azão, azão, e o segundo, azão, azinho. Ou posso ter azão, azão, azinho, azão. Ou posso ter azão, azão, azinho, azinho. Bom, e assim sucessivamente. Eu tenho que listar todo mundo. E o último que eu for listar vai ser azinho, 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 azinho. Então, esse é o espaço amostral referente ao genótipo dos 2 filhos do casal. Eu também consigo escrever de forma... Eu também consigo escrever usando o produto interno, que eu acho que é mais fácil, que fica todo mundo, tudo listado já. Eu vou escrever aqui. Vê se eu não posso escrever da seguinte forma. Eu vou combinar todos os resultados possíveis para o primeiro filho com todos os resultados possíveis para o segundo filho. Tá? Isso aqui é uma notação. Esse vezes aqui no nada é só porque eu não tenho espaço, tá? Aí a gente às vezes denota assim. Deixa eu jogar para cá. Pego esse aqui, pego esse cara aqui, jogo para cima, pronto. Tá? Né? Professor, eu poderia escrever que seria azão, azinho, a quarta? Não, azão, azinho, a quarta... Ah, tá, entendi. Assim, né? Azão, azinho, a quarta. Isso. Na verdade... Olha, eu acho que até poderia escrever. Isso seria um pouquinho esquisito, porque se você escrever assim, é um pouco estranho. Tá vendo que aqui a anotação é azão, 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 azinho, né? Então você só tem 2 filhos. Você tem o filho 1 e o filho 2. Se você for colocar assim, vai ficar um pouco diferente. O que é isso elevado à quarta? Seria primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho. Aí você teria que saber internamente, tá, isso aqui na verdade não é filho, cada uma dessas entradas. Cada uma dessas entradas é correspondente ao alelo, né? Então, essas 2 primeiras entradas é o filho 1, e essas 2 últimas é o filho 2. Mas nota como é que fica esquisito, né? E quando você coloca elevado à quarta, você está simplesmente listando todo mundo assim, né? Então, o próximo seria algo assim. Certo? Entendi. Obrigado. Tá? De nada. Então, pessoal, a gente denota o espaço amostral dessa forma, tá? Como sendo o produto cartesiano do primeiro filho com o segundo filho, tá? Então, aqui seriam todos os resultados possíveis do primeiro filho, combinados com todos os resultados possíveis do segundo filho. Tá? Então, beleza. Esse é o espaço amostral, que é o ômega, tá? Que eu coloquei aqui em cima. E agora, bom, aqui é o item 1, item 2. Represente em notação de conjuntos o evento B, que significa pelo menos um dos filhos tem a doença. Bom, para ter a doença, o casal, como a doença ela está presente no homozigoto recessivo, para que pelo menos um
dos filhos tem a doença, tem que ser azão, azão, azinho, azinho, ou azão, azinho, 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 ou azinho, azão, azinho, azinho, ou então azinho, 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 azinho. E agora, bom, isso aqui são todos os casos em que o segundo filho tem a doença. Agora eu tenho que fazer todos os casos em que o primeiro tem a doença. E aí acabou, né? Porque se eu colocar de novo, eu vou estar contando 2 vezes esse mesmo caso. Vê se não é isso, né? Isso aqui que significa pelo menos um filho tem a doença, né? Porque está aqui o filho que apresenta a fenilcetonúria, que tem 2, tá? Então, pessoal, isso é só para acostumar a lidar com essa notação de conjunto, que às vezes vocês vão ver escrito em algum lugar, escrito dessa forma, e aí vocês já conseguem entender como é que está sendo feito. Quando tem esse parêntese aqui dentro, quer dizer primeiro filho, segundo filho, primeiro filho, segundo filho, tá? E aí tem essa coisa que é meio aberração, né? Botar o azinho na frente. Tem uma razão matemática para fazer isso, tá? E a razão é para que fique fácil de calcular probabilidades. É mais fácil você calcular quando você escreve assim, do que se você englobar, né? Você pode dizer assim, esses 2 casos aqui, na verdade, representam a mesma coisa, né? São esses 2? São esses 2. Tá? Não é exatamente a mesma coisa, porque aqui eu sei que o azinho veio da mãe, aqui o azinho veio do pai, né? Nessa anotação aqui que eu convencionei. Mas o resultado final, né, é o mesmo, tá? Você tem um com azinho e outro com azão. Mas só muda de onde que veio cada um deles, né? Mas a gente vai ver, mais ou menos daqui a pouco, como a gente escrever desse jeito um pouco redundante ajuda na hora de calcular probabilidades, tá bom? Deixa eu ver se já tem aqui o diagrama. Aqui já é diagrama, né? Eu acho que eu já posso até falar, vamos lá. Deixa eu só dar uma... A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas... Vou fazer uma outra pergunta que não aparece ali. Qual seria a probabilidade... Vou colocar aqui, acho que assim fica uma motivação um pouco melhor, né? Qual seria a probabilidade de B? Então, esse P de B significa qual é a probabilidade de B. Mas o que é B? Pelo menos um dos filhos tenha a doença. Então, isso aqui quer dizer, qual é a probabilidade de que pelo menos um dos filhos tenha a doença? Como é que a gente calcula como é que a gente calcularia essa probabilidade? A gente pode pensar como cada elemento em B como sendo, por exemplo, né, um resultado de um dado, digamos assim, né? E aí, a probabilidade de B ficaria sendo contar quantos elementos, esse N quer dizer quantos elementos eu tenho em B, e dividir por quantos elementos eu tenho em ômega, né? Porque o que isso quer dizer? Isso quer dizer que de todos os resultados possíveis, né, esses aqui são todos os resultados que geram pelo menos um filho com fenilcetonúria. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E qual é o total de resultados possíveis, né? Bom, o total de resultados possíveis está listado aqui, ó, é combinar 4 resultados para o primeiro filho com 4 resultados para o segundo filho. Então, daria 7 sobre 16, tá? A gente vai falar com calma sobre isso mais na frente, mas é só para que vocês tenham em mente que a gente está vendo essa notação de conjunto e tudo mais, porque lá na frente a gente vai querer calcular essas probabilidades. E uma das formas de calcular é fazer assim, listar todo mundo que está no evento, que é o que aparece aqui, contar quantos elementos tem lá dentro e dividir, né, por quantos elementos eu tenho no espaço amostral, tá? E aí a gente vai ver uma coisa curiosa, que já é para, de repente, vocês pensarem, tá? E se eu fizesse o B, e se eu pegasse o conjunto B
Eu já vou deixar aqui mais como provocação mesmo. Eu vou escrever agora o conjunto B usando a convenção da biologia, tá? Que é colocar sempre o azão na frente. Então, esses dois aqui ficam mesclados em um só. Né? Aqui vai dar azinho, 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 azinho. Aqui vai dar azinho, azinho, azão, azão. Aqui dá azinho, azinho, azão, azinho. E aqui vai dar azinho, azinho, azão, azinho. Bom, ele já está incluso nesse caso, então vou até apagar. Tá? Então, nota que o B ficou diferente. Oi? O 7 vem de onde mesmo? O 7 vem do número de elementos de B. E o 16? Número de elementos totais. Ou seja, aqui são o número de configurações em cima que geram um filho, que geram pelo menos um filho com fenilcetonúria. Né? Nota que todos têm azinho, azinho. Em pelo menos um lugar. E aqui embaixo são todos os resultados de filhos possíveis, que eu listei aqui em cima. Mas que não deu para colocar tudo, então tive que botar reticências ou escrever assim, tá vendo? Que eu tenho, para o primeiro filho, 4 possibilidades. Para o segundo filho, eu também tenho 4 possibilidades. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu combinei 4 vezes 4, 16. Tá? Aí agora eu vou fazer a mesma conta com o conjunto em verde. Tá? Nesse meu conjunto em verde, vai mudar um pouco, né? O ômega também vai mudar. O B já mudou, certo? Porque aqui ele tem 2 elementos a menos que o B preto. Agora o ômega em verde, eu vou mesclar esses dois, para usar a notação da biologia. Então vai dar azão, azinho, 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 cartesiano com azão, 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 azinho, azinho, azinho. Esse produto cartesiano aqui tem quantos elementos? Esse aqui tem 9 elementos, né? Porque são 3 com 3. E esse aqui tem 5 elementos. Se eu fosse calcular P de B desse jeito, sem prestar atenção, né, e simplesmente contasse quantos elementos tem em cada um, eu ia chegar numa resposta diferente. Eu ia chegar em 5 sobre 9. Tá? Isso está errado. Qual foi o problema? Por que deu errado? Esse aqui é o valor certo, essa aqui é a probabilidade correta, e não essa. Por que deu errado? Porque eu não prestei atenção. Eu não vi que esse caso aqui, na verdade, englobam 2 casos dentro dele. Que é, porque tem um azão, azinho, pode ser que esse azão tenha vindo do pai ou vindo da mãe. Então, aqui dentro tem 2 casos possíveis. E aqui também são 2 casos possíveis, tá vendo? Esse azão, azinho, ele engloba 2 casos possíveis. Esse azão, azinho, engloba 2 casos possíveis também. Então, na hora de contar, o B ele vai contar com 7 elementos. Que são os 5 listados, mas eu tenho que lembrar, esse aqui vale por 2. Esse aqui também vale por 2. Então, dá 7. Eu não entendi, professor. Oi? Eu não entendi. Não? Isso de contar por 2. Ah, porque o azão, azinho, ele é 2 vezes... Porque a pessoa ela vai ser azão, azinho, se o azão veio do pai e o azinho veio da mãe. Então, esse é um caso, certo? Ou então, se o azão veio da mãe e o azinho veio do pai. Então, são 2 casos diferentes, englobados na mesma notação, certo? Ah, sim, é porque você não está botando mais o azinho na frente e o azão. Isso, exatamente. Entendi. Tá? Então, não é errado você escrever o azão na frente e o azinho depois. Só que para calcular a probabilidade, eu tenho que ter isso em mente. Eu tenho que saber, se eu for listar do jeito que está na biologia, eu tenho que lembrar que, eventualmente, alguns casos vão valer por 2. Tá? Então, para não embolar, eu posso fazer o azinho na frente, né? Isso, exatamente. Esse era o meu ponto. Porque se você for listar assim, pode ser que dê erro, entendeu?
E aí lá na frente a gente vai ver por que isso aconteceu, tá? Por que deu errado. Eu já mostrei aqui para vocês, mas a gente vai ver que tem uma regrinha, né? Você precisa, para você calcular a probabilidade contando elementos, você precisa de uma certa propriedade para o ômega, que acaba falhando quando a gente denota desse jeito. É possível calcular a probabilidade, só que tem que tomar mais cuidado, tá? Então, esse era o meu ponto. Então, se você incluir lá eventos que valem por 2, na hora de contar, você tem que contar o evento 2 vezes, tá bom? Professor? Oi. E se eu exemplificar não, e se eu indicar que a ordem não importa, aí já seria, isso pode acontecer? Eu posso indicar que a ordem não importa? Você pode indicar, mas isso vai alterar, mas a probabilidade vai ter que ser 7 sobre 16 da mesma forma. Mesmo a ordem não importando. Porque, assim, talvez, acho que vocês estão habituados, né, a saber que azão, azinho acontece 2 vezes mais frequentemente que, por exemplo, o azão, azão, né? Quer dizer, vai depender de quão provável é o azão e quão provável é o azinho. Mas supondo que a azão é igualmente provável que o azinho, esse aqui tende a acontecer 2 vezes a mais do que esse aqui, certo? Então, certo. É isso que eu estou querendo dizer, porque essa notação engloba esses 2 casos. É por isso que a tendência é observar mais azão-azinhos do que azão-azão ou azinho-azinho. Supondo, né, que cada alelo tenha apareça na população com a mesma probabilidade. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, professor. Tá, de nada. Ou seja, a forma que você denota o problema pode ser diferente para o mesmo problema. Você pode denotar dizendo assim, ó, não importa se vem do pai ou se vem da mãe, ou dizendo, não vai importar, eu vou diferenciar. Você pode fazer de formas diferentes, mas a resposta vai ter que ser sempre a mesma, tá? Então, o que você tem que fazer é saber reconhecer, se eu estou denotando assim, né, tipo, não diferenciando se veio do pai ou da mãe, eu tenho que saber que, quando aparecer razão, ele vai estar contando por 2, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mais lá na frente, eu vou voltar nesse exemplo e a gente vai ver com mais calma. Eu avancei um pouquinho, só para não deixar a coisa super abstrata e ficar falando de conjuntos aqui sem mencionar algo que seja, tipo, minimamente aplicável a algum conceito aí da biologia que vocês já estejam mais habituados, como nesse caso, né, de cruzamentos e olhar para os genótipos, tá? Bom, e aí, seguindo aqui, eu vou falar agora um pouco sobre as operações com conjuntos. Aqui não vai ter novidade, propriamente falando. Isso é coisa que vocês já viram lá no ensino médio. Mas a gente sempre relembra, porque se a gente não usa, acaba esquecendo, né? Então, é bom a gente relembrar. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouco sobre operações com conjuntos, que é como você combina 2 conjuntos, né? Usando a noção de união, interseção e complementar. Então, vamos lá. Para fins de notação, a gente vai fazer o seguinte. Supõe que o meu universo é o ômega. Tá? Então, aqui eu tenho o meu conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. Dentro dele, eu tenho eventos S e T. Tá? E esses eventos, eles têm interseção em comum, que é o que está denotado aqui por essa área achurada. Tá? Então, a questão é a seguinte, vamos lá. A gente vai definir essa região achurada para todas as figuras, A, B, C, D, E e F. Então, na figura A, eu tenho o quê? Eu tenho que a área achurada é o que está ao mesmo tempo em S e em T. Ou seja, ele está na interseção entre S e T. E aí a gente denota desse jeito, tá vendo? Então, essa área achurada é S interseção T. Então, só para ficar claro, esse símbolo aqui é a interseção. A interseção, ela é codificada no português pela palavra E. Significa S ocorre e T ocorre. Ou então, se eu estou na área achurada, é porque eu estou em S e em T. Então, essa interseção equivale ao E. E a gente viu que a união equivale ao OU, né?
Foi o que a gente escreveu mais aqui atrás, em algum lugar. Aqui. A união se refere ao U. E a interseção é o E. Então, vamos olhar para esse conjunto, né, para essa configuração. Agora eu tenho, de novo, meus dois subconjuntos de ômega, S e T, e agora eu estou pintando o que está em S ou em T, né? Ou seja, eu estou com S união T. Tá? Então, aqui eu tenho a união, e a união faz o papel do ou. Tá? Lembrando, né? Aí você poderia dizer, mas professor, por que pintou aqui no meio? Porque não é ou S ou T? Não deveria ser ou S ocorre ou T ocorre, mas não os dois ao mesmo tempo. Bom, acontece que na matemática, o ou é o que a gente chama de ou não exclusivo, tá? O ou é não excludente. Então tem que lembrar disso, né? Por exemplo, para um matemático, ele pode dizer assim, se você perguntar para o cara na matemática, você quer comer no almoço, você quer comer frango ou lasanha? O matemático pode falar sim. Quer dizer o quê? Que ele quer comer tanto frango ou lasanha, tá? O ou tem esse papel. Ele engloba tanto um só acontecer, quanto só o outro acontecer, quanto os dois acontecerem ao mesmo tempo. É o que a gente chama de ou não excludente. Então, sempre que eu falar S ou T, ele engloba também a possibilidade de serem ambos verdade, tá? Então, o ou tem sempre essa noção de ser includente, ele vai incluir a interseção também, tá? Então, essa área chorada aqui equivale a S união T. E essa outra área, essa aqui já é um pouquinho mais, é um pouquinho mais elaborada. Ela usa a noção de complementar. O que é o complementar? O complementar é o que não está no conjunto. Então, como é que a gente escreve? Acho que eu vou precisar um pouquinho mais de espaço. Então, aqui no item C. O item C eu não estou em T, certo? Porque não está achurado nada em T, e estou em S. Então, eu vou escrever, estou em S e não estou em T. Esse Czinho aqui é o que a gente chama de complementar. E o complementar, no português, ele está ligado à palavra não ou fora de, tá? Então, por exemplo, isso quer dizer o quê? Que eu estou em S e fora de T, tá? Estou em S e fora de T. Então, só para ficar consistente, eu vou colocar aqui esse Czinho significa complementar. Tudo bem, pessoal? Eu não entendo, não, esse complementar. Tipo, eu não sei, mas não tá fazendo sentido esse treco para baixo, esse U para baixo, interseção. A interseção? A interseção significa que as duas coisas acontecem. Por exemplo, aqui, se eu tiver S interseção T, quer dizer que tanto o S tem que acontecer e o T também tem que acontecer. Então, ele vai pegar, porque o T é isso aqui e o S é isso aqui. Então, a interseção, ela vai pegar tudo isso. Nesse primeiro caso, fez sentido? Sim. Tá. Agora, no segundo caso, eu tenho que usar a interseção com essa interpretação do E. Então, qual é a frase que descreve essa região aqui? A frase é, a região achurada corresponde aos pontos que estão em S e não estão em T, concorda? Uhum. Aí, isso é por causa do Czinho que está em cima, né? Na verdade, eu tô escrevendo essa frase com base no diagrama, tá? Aí, o segundo passo eu tenho que transcrever essa frase na linguagem matemática de conjuntos. Então, como é que eu transcrevo?
pontos que estão em S, aí eu escrevo S. E não estão em T. Se não está em T, é T complementar. Tudo bem? Sim, agora foi. Tá? Ah, beleza. É só questão mesmo de notação, tá? E lembrando, né, esse complementar, ele faz diferença onde você vai botar. Por exemplo, isso é diferente de você escrever assim. Onde o complementar está fora dessa interseção. Eu vou fazer esse caso aqui daqui a pouquinho, tá? Só para vocês verem que dá diferente. O que eu quero dizer é que faz diferença você botar o complementar só no T, ou você botar o complementar só no S, tá? Ou você botar o complementar nos dois. Tá? E aí eu acho que é mais questão de fazer o exercício e olhar para o diagrama para ver que essas coisas vão ser diferentes, tá? Se fosse S complementar em interseção C, eu não estaria em S, interseção T, eu não estaria em S, né, se eu estou olhando para esse aqui. Não estou em S, ou seja, estaria aqui, e estaria dentro de T. Então, seria essa parte. Né? Seria esse segundo aqui. Tá? E se fosse interseção do não estar em S e não estar em T, seria como? Então, eu não posso estar em S e também não posso estar em T. Então, tem que estar do lado de fora. Então, isso aqui é o que equivale a esse cara. Tá bom? Aí depois eu posso mostrar esse aqui. Mas vamos para o D, no caso D. Para esse caso, eu tenho o seguinte. Eu tenho no D, como nota que o T, né, o conjunto T, ele está dentro do conjunto S. Tá? Então, por exemplo, o conjunto S pode ser o conjunto de todas as espécies de animais. E o conjunto T pode ser, sei lá, a drosófila, que é aquela mosquinha de fruta, né? Então, como a mosquinha drosófila, ela é uma espécie de animal, então o T está dentro do S. S representa animal e o T representa aquela espécie específica. Então, nesse caso, eu tenho o que a gente chama de continência, né? Tipo, do conjunto está contido no outro. Então, a gente lê assim, T está contido, isso aqui quer dizer está contido em S. E a região que eu sombreei é quem? Essa região sombreada é tudo que está fora de S, certo? Ou seja, ela é S complementar. Então, aqui a região em cinza equivale ao S complementar. Tá? E se eu estou fora de S, então eu também estou fora de T, porque o T está contido dentro do S. Tá? Então, isso aqui é só um exercício, tá, pessoal? Da gente saber como é que denota com conjunto, com essa noção de interseção, união e complementar, casos no conjunto dos diagramas de Venn. Então, aqui, ó, no quinto caso, o que eu tenho aqui no quinto caso? No caso, não tem nada achurado, mas é só para exemplificar um conceito. Nota o seguinte, aqui nesse caso, eu não tenho nenhuma interseção comum, certo? Ó, nesse caso eu tenho, se eu pegar a interseção entre T e S, essa interseção é vazio. Esse símbolo aqui significa vazio, ou inexistente. É a mesma coisa, tá? Então, a interseção de T com S é vazia, porque não tem área comum. A interseção de T com U também é vazia. Não tem nada em comum. A interseção entre S e U também é vazia. Quando isso acontece, a gente diz que os conjuntos T, S e U são disjuntos. Tá? Então, isso aqui quer dizer que T, S e U são conjuntos disjuntos. Tá? T, S e U são disjuntos. Quando eles são disjuntos, quer dizer que não tem interseção em comum. Tá? Então, para serem considerados disjuntos, tem que valer as três coisas.
A interseção desse com esse tem que ser vazio, esse com esse vazio, esse com esse vazio. Se você tivesse mais conjuntos, por exemplo, se eu definisse aqui um conjunto V, e não tiver interseção em comum, eu teria que ter V interseção T vazio, V interseção S vazio, V interseção U vazio. Tá? Então, sempre tem que englobar todas as interseções, tá? Como sendo vazias. Então, esse é o conceito de junto, quer dizer que cada par que eu pegar não vai ter interseção comum. E o último conceito é o conceito de partição, que é o conceito que está aqui no diagrama F. Então, nota que, para partição, eu tenho algumas coisas acontecendo. Então, vou escrever aqui, S, T e U formam uma partição de ômega. Bom, eles formam uma partição de ômega se acontecer o seguinte. Bom, e aí eu tenho duas condições. Primeira condição. Bom, vamos notar o que acontece aqui em particular com esses conjuntos. Nota que se eu pegar o S, unir com T e unir com U, eu tenho todo o ômega, certo? Eu vou pegar todo o retângulo. Então, esse é o primeiro ponto. S, união T, união com U. Ah, aí fica ruim, porque esse U aqui é o conjunto, vai confundir com o U de união. Eu vou escrever esse U da união menorzinho, para ver se não confunde. Não ajuda tanto, mas enfim. Então, a união tem que dar todo o ômega, tem que dar todo o espaço. E, beleza, isso aqui está sendo satisfeito. Então, está sendo satisfeito. Condição 2. Qual é a condição 2? Nota que não tem superposição entre S e T, por exemplo, não tem superposição entre S e U e nem entre U e T. Ou seja, S, T e U são disjuntos. São disjuntos. Tá? Então, isso que é a partição. Quando eu falar, eu tenho 3 conjuntos, ou 4, ou 5 conjuntos que formam uma partição de ômega, quer dizer que a união de todos esses conjuntos vai dar o ômega inteiro, o ômega todo, aí aqui a segunda propriedade vale, e aqueles conjuntos são disjuntos, ou seja, não tem interseção em comum. Tá? Em que casos na biologia acontece isso? Bom, tem vários, né? Mas a gente pode pensar no caso da classificação de seres vivos, né? Nos reinos. Então, a gente pode pensar no reino vegetal, reino animal, cada um dos reinos, como sendo um desses conjuntos. Não tem, até onde eu saiba, não tem nenhum ser vivo que seja ao mesmo tempo, digamos, um animal e uma planta, né? Ou um fungo, enfim. Não tem interseção entre os reinos. E se eu unir todos os reinos, eu formo um conjunto de todos os seres vivos. Então, um exemplo de reinos na biologia dentro do conjunto de seres vivos é um exemplo de partição, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, nesses conjuntos aqui, nesses conceitos? Algum deles não ficou claro? Não? Tá. Então, vamos ver algumas propriedades, eu vou acabar nesse slide aqui, porque aí no próximo a gente fala sobre, começa a calcular probabilidades de fato, tá? Então, vamos ver algumas propriedades úteis. Bom, aqui a primeira delas, né, é a definição do conjunto vazio, que é esse zero riscado, tá? Eu já tinha denotado aqui antes. Eu escrevi aqui em algum lugar, não lembro onde eu botei. Aqui, os vazios, tá? O que significa vazio? Vazio é um conjunto. Um conjunto vazio é um conjunto. Mas é um conjunto que não tem elementos, tá? Por isso chama conjunto vazio. Por exemplo, você pode caracterizar o conjunto vazio como, digamos, o conjunto dos números que são ao mesmo tempo par e ímpar. Não tem como um número ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, esse conjunto dos números que são pares e ímpares ao mesmo tempo é o conjunto vazio, tá?
Então, a gente vai usar o vazio para representar ou alguma coisa inexistente, ou alguma coisa absurda, né? Um conjunto que não tem nenhum elemento lá dentro. Bom, e para subconjuntos quaisquer A, B e C em ômega, valem as seguintes propriedades, tá? E aqui eu vou listar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí eu vou, ao invés de tipo, provar que isso aqui é verdade, eu vou só fazer um desenho ou escrever em português para a gente se convencer que essas coisas são verdade, tá? Bom, primeiro fato. Se eu unir o complementar de um evento com o próprio evento, eu vou ter todo o espaço amostral. Como assim? Vou fazer o seguinte. Isso aqui é o A. Aqui eu vou colocar o meu espaço amostral ômega. Tá? Então, aqui tem todo o espaço, aqui tem o A. Quem é A complementar união A? Bom, o A está aqui. O A complementar é tudo que está fora de A, ou seja, essa região aqui. Se eu unir o A com o A complementar, o que eu vou obter? Eu vou obter todo o espaço. Eu vou obter ômega, tá? Eu posso pensar, se ajudar com um exemplo, eu posso pensar, seja A o conjunto dos, sei lá, dos animais, né? Então, se eu tiver a união do que é animal com o que não é animal, eu tenho todo o espaço, ou seja, eu tenho todos os seres. Agora, interseção. Então, se eu tiver a segunda propriedade, acho que a segunda propriedade também vai estar clara, né? A interseção com o A complementar é vazio. Então, aqui eu tenho o A e o A complementar. Como não tem região em comum entre A e A complementar, eu tenho que A interseção AC é vazio. Tudo bem? Então, não tem como. Se o A representar, sei lá, animais, não tem como você, ao mesmo tempo, ser um animal e não ser um animal, tá? Bom, tem os vírus, mas eles ou são ou não são, mas é que eu acho que não tem um consenso. Né? Bom, pelo menos na época que eu era aluno de ensino médio, acho que não tinha um consenso. Bom, vamos lá. Terceiro item. Terceiro item é complementar do complementar é o próprio evento. Como assim? Bom, se eu tiver A complementar e pegar o complementar dele. Então, quem é o A complementar? O A complementar é esse cara aqui. E quem é o complemento do A complementar? O que está fora do A complementar? O A complementar está aqui. O que está fora do A complementar é o que está dentro do A. Concorda? Então, isso aqui vai dar A. Tá? Então, ó, se eu quiser representar esse C, aqui ele vai significar o seguinte, ó. Não estou em... ou estou fora de, né? Não estou em A complementar. Bom, aí, quem é A complementar? A complementar quer dizer fora de A. Do português mesmo, né? Que a gente já viu. Então, aqui do lado esquerdo quer dizer não estou fora de A, ou seja, estou em A. Então, por isso, complementar do complementar é o próprio conjunto. 4. Vamos lá de novo, colocar o A e aqui tem o ômega. Bom, a propriedade 4 diz, se eu unir A com todo o universo, né, ou seja, com todos os resultados possíveis, eu tenho todos os resultados possíveis, né? Então, se eu pegar o A e unir com o ômega, e juntar o A com o ômega, como o ômega já é o espaço de todas as coisas, então a união ômega vai ter que dar o ômega, tá? 5. A interseção ômega igual a A. Esse também é fácil de ver. Eu tenho o A aqui, e o ômega é o conjunto que tem todos os resultados possíveis. Então, se eu pegar o A
intersectar com ômega, isso quer dizer o quê? Quer dizer, os elementos que estão em A e estão em ômega. Isso vai dar os elementos que estão em A, certo? Como se o A fosse o planeta Terra e o ômega fosse todo o universo. Então, o que está em A o que está no planeta Terra e está em todo o universo, está no planeta Terra. Tá? Então, tem essa noção. Se você tiver uma coisa encapsulando a outra, a interseção entre as duas vai ser a menor delas. Se você estiver unindo as duas, a união vai ser a maior delas. Tá? Enfim, são propriedades assim, mais básicas, né? Mas é bom passar por elas só para a gente ter praticar assim, um entendimento dessas relações, tá? Bom, aqui no 6 e no 7, leva um tempinho para verificar essas coisas. Então, eu vou só marcar aqui, que a gente deixa para ver isso na aula que vem, tá bom? Que aí eu paro por aqui para dar um tempo, né? Se vocês tiverem aula às 10, dá tempo de beber uma água, descansar um pouco para encarar aí a próxima aula, tá bom? Então, pessoal, é isso. A gente vai ficar por aqui. Na aula que vem, que é amanhã, né? Eu volto com a parte da onde eu parei, então vou voltar por esses 6 e 7, falar um pouquinho das leis de Mormon, e aí já vou passar para a parte de definição de probabilidade, tá? E a gente vai começar a calcular probabilidades de fato, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Professor, eu tenho uma dúvida. Não tem Oi, pode falar. Amanhã tenho estágio. E aí eu não vou conseguir assistir a aula. Eu queria saber só quando você, disponibiliza, só para eu... Eu costumo colocar logo no dia. Quando termina, tá. eu vou dar um tempinho, vou terminar um pouco antes das 10, aí eu já uso esse intervalo para já subir a aula lá no YouTube. Pode ser que demore um pouco. É só pesquisar o seu nome, né? Isso. Eu vou colocar lá e aí eu mando para vocês o link. Eu tenho que mandar links de algumas coisas, por exemplo, do Ava e do YouTube. Aí eu vou fazer isso e vou mandar para vocês, tá bom? Tá, e a prova, ela vai ser, síncrona? Porque como eu tenho estágio nessa hora, eu fiquei preocupada com isso. As provas vão ser no horário da aula. Tá. Tá bom? Tá bom. Uhum. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tem alguns falando no chat. Beleza, tá. Liberar a aula hoje? Sim, eu vou colocar lá no YouTube. Data final para o evento do calendário? É que eu não botei final, né? Eu botei para continuar para sempre. Aí vai ficar tomando o calendário de vocês, né? Eu vou colocar uma data final lá, pode deixar. Eu vou dar uma olhada no calendário e coloco. Indicação de livro, é verdade. Indicação de livro. Eu costumo usar, eu gosto bastante desse aqui. Pagano e Guvro. Guvro, como é que eu escrevo isso? Acho que é Gavrial. Assim, vou mostrar para vocês esse aqui. Tem outros, tá? Mas eu vou voltar aqui, acho que no semestre passado. Não, será que foi no... Não. Aqui, achei. Eu gosto bastante desse livro aqui, Princípios de Bioestatística. A Marcelo Pagano e Kimberly Guvro. Ele tem todos os assuntos que a gente vai abordar. Tem outras fontes, mas eu vou colocar tudo, vou escrever tudo direitinho e mandar para vocês no PDF com essas informações. É só porque eu ainda não compilei, mas eu vou fazer isso. Mas esse é um livro que eu gosto. Qualquer coisa também, se vocês tiverem algum assim, eu não tenho esse, mas eu tenho esse outro aqui. Aí pode me mandar, que aí eu dou uma olhada para ver, esse tá faltando, não tem esse assunto ou esse outro assunto, e aí vai ter que ver por fora, mas... Vou colocar no livro, não, lá no preço. Mais alguma coisa, pessoal?
Eu só queria perguntar quando você pretende liberar a programação das aulas, você tinha falado. Ah, sim. Talvez, eu acho que ao longo dessa semana eu já vou colocar. Tá bom, obrigada. Tá? De nada. Mais alguma coisa? Bom, pessoal, então eu vou terminar aqui a gravação e eu